Capítulo 5. Billy nascera apenas 17 dias depois de Mary Hawksby, e de acordo com os pais de ambas, tinham sido melhores amigas desde o momento em que foram colocadas no mesmo berço. Quando Lady Bridgerton fizera sua costumeira visita de quinta de manhã a Lady Manston, Billy não sabia bem por que sua mãe levara consigo um bebê de 2 meses quando havia uma babá perfeitamente habilitada em Amber Hall, mas desconfiava que tivesse algo a ver com o fato de que ela rolasse de um lado para o outro, mesmo com pouca idade. Ladies Bridgerton e Manston eram amigas devotas e leais, e Billy tinha certeza de que as duas dariam a vida uma pela outra, ou pelos filhos uma da outra, mas era preciso dizer que sempre houvera uma forte competição em seu relacionamento. Billy também suspeitava de que sua impressionante habilidade na arte de rolar quando bebê tinha menos a ver com gênio inato e mais com a ponta do dedo indicador da mãe cutucando seu ombro, mas, como sua mãe ressaltava, não havia testemunhas. Mas o que fora testemunhado, tanto pelas mães das duas quanto por uma criada, foi o momento em que Billy, colocada no espaçoso berço de Mary, estendera o braço e pegara a minúscula mão do outro bebê. E quando suas mães tentaram separá-las, as duas começaram a uivar como assombrações. A mãe de Billy lhe contara que ficara tentada em deixá-la passar a noite lá em Craig House. Era a única maneira de manter os dois bebês calmos. Aquela primeira manhã fora certamente o sinal do que estava por vir. Billy e Mary eram, como diziam suas babás, 2 ervilhas em uma vagem, 2 ervilhas muito diferentes, mas que gostavam muito uma da outra. Enquanto Billy era destemida, Mary era cuidadosa, tímida não, apenas cuidadosa, do tipo que sempre olhava antes de pular. Billy também olhava, só costumava fazer isso de maneira um pouco mais superficial, e então pulava, alto e distante, muitas vezes superando Edward e Andrew, que tinham sido um tanto forçados a fazerem amizade com ela, depois de perceberem que Billy iria segui-los até os confins da terra, só que ela provavelmente chegaria lá antes. Com Mary, depois de uma cuidadosa avaliação dos perigos em vista, vindo logo atrás, e então se tornaram um quarteto. 3 crianças impetuosas e uma voz da razão. Eles ouviam Mary vez ou outra, ouviam mesmo, e provavelmente era o único motivo pelo qual todos os 4 tinham atingido a idade adulta sem sequelas. Mas, como todas as coisas boas, essa época havia chegado ao fim. E alguns anos depois que Edward e Andrew saíram de casa, Mary se apaixonara, se casara e se mudara. Ela e Billy trocavam cartas regularmente, mas não era a mesma coisa. Ainda assim, Billy sempre chamaria Mary de melhor amiga. Quando se viu em Kirk House com o tornozelo torcido e nada para vestir além de calças masculinas e uma camisa e um casaco bem empoeirados, portanto, não hesitou em examinar o guarda-roupa da amiga, à procura de um traje adequado para jantar em família. A maioria dos vestidos tinham saído de moda havia alguns anos, mas isso não incomodava Billy. Para falar a verdade, ela nem teria notado se a criada que a estava ajudando a se vestir para o jantar não tivesse se desculpado por isso. E com certeza não eram mais elegantes do que qualquer coisa que possuía no próprio armário. Billy achava que o maior problema seria o comprimento, ou melhor, o excesso dele. Mary era cerca de 8 centímetros mais alta do que ela. Isso sempre irritara Billy e divertira Mary imensamente. Sempre parecera que Billy deveria ser a mais alta das duas, mas, como Billy no momento nem podia andar, a questão da altura não representava um grande problema. Os vestidos de Mary também ficavam um pouco largos no peito, mas de cavalo dado não se olha os dentes, e Billy colocara 2 fichos extras no corpete, grata por encontrar ali um vestido relativamente simples e rodado, cujo verde floresta Billy gostava de pensar que combinava com seu tom de pele. A criada terminava de prender o cabelo de Billy quando ouviram alguém bater à porta do antigo quarto de Mary, onde se instalara. "George!" disse ela surpresa ao ver seu grande porte preencher a entrada. Ele estava elegantemente vestido com um paletó azul escuro, que Billy desconfiava que realçaria os olhos dele se o usasse durante o dia. Botões dourados cintilavam à luz das velas, contribuindo para sua aparência já bastante nobre. "Milady", murmurou ele, curvando-se ligeiramente, "vim ajudá-la a descer até a sala de estar." "Ah,
Billy não sabia direito por que estava surpresa. Andrew não poderia ajudá-la, e o pai dela, que certamente já estava lá embaixo, não era mais tão forte quanto costumava ser. Se preferir, acrescentou George, podemos chamar um criado. Não, não, é claro que não, respondeu Billy. Seria muito estranho que um criado fizesse isso. Pelo menos ela conhecia George, e ele já a carregara uma vez. Ele entrou no quarto e entrelaçou as mãos nas costas quando chegou perto dela. Como está o tornozelo? Ainda bastante dolorido, admitiu Billy, mas o envolvi com uma fita larga e isso parece estar ajudando. Os lábios dele se curvaram e seus olhos adquiriram um brilho indicando que achava graça. Fita? Para o horror da criada, Billy ergueu a saia excessivamente longa e mostrou o pé, revelando o tornozelo envolto em uma festiva fita cor-de-rosa. Muito elegante, comentou George. Não justificaria rasgar um lençol se isso aqui serviu perfeitamente bem. Sempre prática. Gosto de pensar que sim, disse Billy, o tom alegre dando um lugar a uma expressão um tanto fechada quando lhe ocorreu que isso talvez não tivesse sido um elogio. Bem, prosseguiu, tirando uma poeira invisível do braço. São seus lençóis, de qualquer forma. Deveria me agradecer. Com certeza agradeço. Ela estreitou os olhos. Estou brincando com você, continuou ele, mas só um pouco. Billy sentiu o queixo se erguer alguns centímetros. Desde que seja apenas um pouco, não me atreveria a nada diferente disso, replicou ele, inclinando-se ligeiramente. Ao menos, não na sua presença. Billy olhou de relance para a criada, que parecia completamente escandalizada com a conversa dos dois. Mas falando sério agora, Billy, continuou George, provando que em algum lugar de seu peito batia um coração compassivo. Tem certeza de que está bem o suficiente para jantar? Ela colocou um brinco, também de Mary. Preciso comer. Que eu faça isso em boa companhia, então. Ele sorriu. Já fazia muito tempo que não nos reuníamos todos. Bem, ao menos não tantos quanto esta noite. Billy assentiu, sentindo-se melancólica. Quando era criança, os Hawksbys e os Bridgetons jantavam juntos várias vezes por mês. Com 9 filhos somadas as duas famílias, os jantares, ou almoços, ou qualquer data que decidissem celebrar, não tinham como não ser reuniões ruidosas e agitadas. Mas um por um, os meninos partiram para Anton, primeiro George, depois Edward e então Andrew. Os 2 irmãos mais novos de Billy, Edmundo e Hugo, estavam lá agora, juntamente com o mais novo dos Hawksbys, Nicholas. Mary encontrara o amor e se mudara para Sussex. E agora, as únicas que ainda estavam morando ali, em tempo integral, eram Billy e a irmã mais nova, Georgina, que aos 14 anos era perfeitamente agradável, mas não tinha como ser a melhor amiga de uma mulher adulta de 23 anos. E George, é claro, mas como cavalheiro solteiro e bom partido que era, dividia seu tempo entre Kent e Londres. Uma moeda por seus pensamentos, disse George, cruzando o quarto até a penteadeira onde Billy estava sentada. Ela fez que não com a cabeça. Receio que nem isso valha. Estou só um pouco melancólica. Você, melancólica? Preciso saber mais a respeito. Ela olhou para ele e então disse: Somos tão poucos agora. Costumávamos ser muitos. Ainda somos, ressaltou ele. Eu sei, mas nos reunimos raramente. Isso me deixa triste. Ela mal podia acreditar que estava falando tão francamente com George, mas o dia tinha sido muito estranho e cansativo. Talvez isso a estivesse fazendo baixar a guarda. Vamos reunir todo mundo novamente, disse ele de maneira entusiasmada. Tenho certeza disso. Billy ergueu uma sobrancelha. Mandaram você aqui para me animar? Sua mãe me ofereceu 3 libras. O quê? Estou brincando. Ela franziu a testa, mas não estava de fato irritada. Venha, agora vamos descer. Vou carregá-la até lá embaixo. George se curvou para pegá-la nos braços, mas, quando se moveu para a direita, ela se moveu para a esquerda e os dois bateram a cabeça. Ai, perdão, murmurou ele. Não, a culpa foi minha. Vamos lá, eu vou. Ele fez menção de passar os braços por trás das costas dela e sob as pernas, mas havia algo de terrivelmente constrangedor nisso, o que era muito estranho, já que a carregara por mais de 1 quilômetro poucas horas antes. Ele a ergueu no ar, e a criada, que ouvira atentamente em silêncio toda a conversa, saiu depressa do caminho quando as pernas de Billy giraram em um arco. Um pouco menos de pressão no meu pescoço, se puder, pediu George. Ah, sinto muito. Billy se ajeitou. É a mesma que fiz à tarde. Ele saiu para o corredor. Não é, não. Talvez não fosse, Billy admitiu para si mesma. Sentira-se muito à vontade quando George a carregara pelo bosque. Muito mais à vontade do que
tinha qualquer direito de se sentir nos braços de um homem que não era seu parente. Agora a situação parecia muito constrangedora. Billy estava excruciantemente ciente da proximidade da onda de calor e segurança que emanava do corpo de George através das roupas. A gola do paletó que usava era alta, mas quando Billy roçou o dedo por sua borda, uma pequena mecha do cabelo castanho claro dele enroscou-se em sua pele. Algum problema? Perguntou ele quando chegaram ao topo da escada. Não, disse ela rapidamente, depois pigarreou. Por que acha isso? Você não parou de se mexer desde que a peguei no colo. Ah, Billy não conseguiu pensar em nada para dizer. É só que meu pé está doendo. Não, aparentemente, ela conseguia pensar em algo. Pena que eram coisas irrelevantes. Ele fez uma pausa, encarando-a com preocupação. Tem certeza de que quer ir jantar? Tenho, respondeu Billy, soltando o ar com exasperação. Pelo amor de Deus, já estou aqui. Seria ridículo ficar de quarentena no quarto de Mary. Não é uma quarentena. Parecia uma quarentena, murmurou ela. Ele a observou com uma expressão curiosa. Você não gosta de ficar sozinha, não é mesmo? Não quando o resto do mundo está se divertindo sem mim, retrucou ela. George ficou quieto por um instante, a cabeça inclinada para o lado apenas o suficiente para indicar que achara curiosas as palavras dela. E quanto ao restante do tempo? Perdão? Quando o mundo não está se reunindo sem você, disse ele com um tom vagamente condescendente. Você se importa de ficar sozinha? Ela sentiu as sobrancelhas se juntarem enquanto olhava para ele. Mas que diabo poderia estar levando a tal sondagem? Não é uma pergunta difícil, continuou ele, um tom um tanto provocativo, reduzindo o volume da voz a um murmúrio. Não, é claro que não me importo de ficar sozinha. Billy pressionou os lábios um contra o outro, sentindo-se importunada e irritada, mas ele estava lhe fazendo perguntas que ela mesma nunca se fizera. Então, antes de perceber que planejava falar, ela se ouviu dizer: Eu não gosto. O quê? Ela balançou a cabeça. Deixe para lá. Não, me diga. Ela soltou um suspiro. George não desistiria. Não gosto de ficar confinada. Posso passar o dia inteiro sozinha se estiver ao ar livre, ou mesmo na sala de estar onde as janelas são altas e deixam entrar bastante luz. Ele assentiu lentamente, como se concordasse com ela. Você também é assim, então? Perguntou ela. Não mesmo, disse ele. Bem, Billy definitivamente não conseguia interpretar os gestos dele. Gosto muito da minha companhia, continuou o rapaz. Tenho certeza de que sim. Ele abriu um meio sorriso. Pensei que não nos insultaríamos esta noite. Não? Estou carregando você escada abaixo. Seria bom ser gentil comigo. Entendido, aqueceu ela. George deu a volta no patamar da escada. Billy estava justamente pensando que a conversa havia terminado quando ele disse: Choveu outro dia. O dia inteiro, sem parar. Billy inclinou a cabeça de lado. Sabia de que dia ele estava falando. Tinha sido horrível. Ela havia planejado levar sua Argo para inspecionar as cercas no extremo sul das terras de seu pai, e talvez parar junto aos arbustos de morango. Ainda estava muito cedo para ter alguma fruta, mas as flores deviam estar começando a aparecer, e ela estava curiosa para ver se haveria muitas. Fiquei dentro de casa. É claro, continuou George, não havia motivo para sair. Ela não tinha muita certeza sobre aonde ele estava indo com aquilo, mas perguntou, e como se ocupou? Eu li um livro, disse ele, parecendo bastante satisfeito consigo mesmo. Me sentei no escritório e li um livro inteiro, do início ao fim. Foi o dia mais agradável dos últimos tempos. Você precisa sair mais, opinou ela. Ele ignorou completamente o comentário. Só estou querendo dizer que passei o dia todo confinado, como você disse, e foi um prazer. Bem, isso prova meu ponto. Estávamos tentando provar pontos? Estamos sempre tentando provar pontos, George. E sempre contando a pontuação? Murmurou ele. Sempre. Mas ela não disse isso em voz alta. Pareceria infantil e mesquinho. E pior, que estava tentando muito ser algo que não era. Ou melhor, algo que ela era, mas que a sociedade nunca permitiria que fosse. E ele era o Lord Kennedy, e ela, a senhorita Sibylla Bridgeton. E embora a qualquer momento ela pudesse comparar alegremente sua força interior com a dele, não era tola. Entendia como o mundo funcionava. Ali, em seu cantinho de quente, Billy era a rainha de seu domínio, mas em qualquer disputa realizada fora do pequeno círculo em torno de Craig e Abril Hall, George Hawksby ganharia, sempre, ou senão, pareceria que tinha ganhado, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Você ficou estranhamente séria de repente, disse ele pisando no
que polido do saguão do térreo. Estava pensando sobre você, disse ela com sinceridade. Sei reconhecer um desafio quando ouço um. George alcançou a porta aberta para a sala de estar, e seus lábios se aproximaram da orelha dela. E não vou aceitá-lo. A língua dela tocou o alto da boca, preparando uma resposta, mas antes que pudesse emitir algum som, George cruzou a entrada da sala de estar de Craig House. Boa noite a todos, disse ele de forma imponente. Qualquer esperança que Billy tivesse de fazer uma entrada discreta foi imediatamente por terra quando percebeu que eles tinham sido os últimos a chegar. Sua mãe estava sentada ao lado de Lady Manston, no longo sofá. Georgina, em uma cadeira próxima, parecia um pouco entediada. Os homens haviam se reunido junto à janela. Lords Bridgeton e Manston conversavam com Andrew, que aceitava alegremente um copo de conhaque de seu pai. Billy! Exclamou a mãe dela, levantando-se quase de um pulo. Na mensagem você escreveu que era apenas uma torção. E é apenas uma torção, replicou Billy. Estarei novinho em folha até o final da semana. George bufou. Billy o ignorou. Não foi nada, mamãe, assegurou. Certamente já sofri coisas piores. Andrew bufou. Ela também não deu atenção. Com uma bengala, ela teria conseguido descer sozinha, disse George, enquanto a colocava sentada no sofá. Mas demoraria 3 vezes mais, e nenhum de nós tem paciência para isso. O pai de Billy, que estava de pé junto à janela com um copo de conhaque, soltou uma gargalhada. Billy encarou-o irritada, o que só fez rir com mais vigor. Esse vestido é de Mary? Perguntou Lady Bridgeton. Billy assentiu. Eu estava de calça. A mãe suspirou, mas não fez nenhum comentário. Era uma discussão interminável entre elas, e a trégua era mantida apenas pela promessa de Billy de sempre se vestir adequadamente para o jantar e quando tivessem convidados e na igreja. Na verdade, havia uma lista bem longa de eventos para os quais precisava se vestir segundo as especificações da mãe. Mas, com relação a Billy usar calça enquanto estivesse cuidando de assuntos pela propriedade, Lady Bridgeton tinha dado o braço a torcer. Para Billy, parecera uma vitória. Como havia explicado à mãe inúmeras vezes, só precisava de permissão para se vestir de maneira razoável quando tivesse de resolver as coisas por ali. Os arrendatários certamente a consideravam mais do que excêntrica, mas sabia que gostavam dela e a respeitavam. O carinho viera naturalmente de acordo com a mãe de Billy. Ela já saíra do útero sorrindo e desde criança sempre fora a preferida dos arrendatários. O respeito, no entanto, tinha sido conquistado e, por essa razão, estimavam-a ainda mais. Billy sabia que Edmundo, seu irmão mais novo, um dia herdaria Highbury Hall e todas as terras, mas ele ainda era criança, 7 anos mais novo do que ela, e passava a maior parte do tempo na escola. Seu pai não estava ficando mais jovem, e alguém tinha de aprender a gerenciar adequadamente uma propriedade grande como aquela. Além disso, Billy tinha um dom natural para isso. Era o que todos diziam. Ela fora filha única por muitos anos. Houvera 2 bebês entre o nascimento dela e o de Edmundo, mas nenhum sobrevivera por muito tempo. Durante aqueles anos de orações, esperanças e votos por um herdeiro, Billy tornara-se um mascote para os arrendatários, um símbolo vivo e sorridente do futuro de Highbury Hall. Ao contrário da maioria das filhas de família nobre, Billy sempre acompanhara os pais em seus deveres pela propriedade. Quando sua mãe levava cestos de comida para os necessitados, ela estava lá com maçãs para as crianças. Quando seu pai estava pelo campo, inspecionando a propriedade, ela frequentemente era vista aos seus pés, escavando a terra atrás de minhocas, enquanto explicava por que achava que o centeio seria uma escolha muito melhor do que a cevada em um campo tão carente de sol. No começo, Billy fora uma fonte de diversão. A enérgica menina de 5 anos que insistia em avaliar os grãos enquanto o dinheiro dos arrendamentos era coletado, mas acabara se tornando um componente daquela dinâmica e agora esperava-se que cuidasse das necessidades da propriedade. Se o telhado de uma cabana estivesse com um buraco, era ela que garantia que fosse consertado. Se uma colheita fosse fraca, ela tentava descobrir o motivo. Billy era, para todos os efeitos, o filho mais velho de seu pai. Outras jovens liam poesia romântica e tragédias de Shakespeare. Billy lia tratados sobre gestão agrícola e adorava, de verdade, eram excelentes leituras para ela. Era difícil imaginar uma vida que se adequasse melhor a ela, e era preciso dizer, ficava mais fácil de se conduzir sem o espartilho, por mais que sua mãe sofresse com isso. Eu estava checando a irrigação, explicou Billy. Teria sido impraticável fazer isso de vestido. Eu não falei nada, disse Lady Bridgeton, embora todos soubessem
que era o que estava pensando. Sem falar que teria dificuldade subir naquela árvore, intrometeu-se Andrew. Isso chamou a atenção da mãe dela. Ela estava subindo em uma árvore para salvar um gato, explicou Andrew. Podemos presumir, disse George, a voz cheia de autoridade, que se estivesse de vestido, ela não teria tentado subir na árvore. O que aconteceu com o gato? Perguntou Georgina. Billy olhou para a irmã. Quase tinha esquecido de que ela estava ali, e definitivamente tinha esquecido o gato. Eu não sei. Georgina inclinou-se para a frente, os olhos azuis impacientes. Tudo bem, mas o seu salvou? Se salvei, disse Billy. Foi inteiramente contra o desejo dele. Era um felino muito ingrato, acrescentou George. O pai de Billy riu com a descrição e deu-lhe um tapa viril nas costas. George, meu garoto, precisamos preparar-lhe uma bebida. Deve estar precisando de uma depois da provação que enfrentou. Billy ficou boquiaberta. Que enfrentou? George riu, mas ninguém mais notou. Maldito fosse. O vestido de Mary ficou lindo e você, disse Lady Bridgeton, conduzindo a conversa para assuntos mais amenos. Obrigada, replicou Billy. Gosto muito dessa tonalidade de verde. Seus dedos correram para a renda ao longo do decote arredondado. Caía-lhe realmente muito bem. Sua mãe encarou em choque. Gosto de vestidos bonitos, insistiu Billy. Só não gosto de usá-los quando não é prático. O gato, insistiu Georgina. Billy lançou-lhe um olhar impaciente. Já lhe disse. Não sei. Sinceramente, era uma criaturinha terrível. Concordo, falou George, erguendo o corpo em saudação. Não posso acreditar que estão brindando a possível morte de um gato, disse Georgina. Eu não estou, retrucou Billy, olhando para ver se alguém poderia lhe trazer uma bebida. Mas gostaria. Está tudo bem, querida, murmurou Lady Bridgeton, abrindo um sorriso reconfortante para a filha mais nova. Não se preocupe tanto. Billy olhou de volta para Georgina. Se a mãe usasse um tom compassivo assim com ela, provavelmente ficaria maluca. Mas Georgina fora uma criança doente, e Lady Bridgeton nunca aprendera a tratá-la sem ser com apreensiva preocupação. Tenho certeza de que o gato sobreviveu à provação, disse Billy a Georgina. Era um sujeitinho bem arisco, mas tinha um olhar de sobrevivente. Andrew aproximou-se e curvou junto ao ombro de Georgina. Eles sempre caem de pé. Ah, não me venha com essa. Georgina afastou Andrew, mas ficou claro que não tinha se zangado com a piada. Ninguém ficava irritado com Andrew, não por muito tempo, pelo menos. Alguma notícia de Edward? Perguntou Billy a Lady Manston. Os olhos de Lady Manston se enevoaram enquanto balançava a cabeça. Nenhuma desde a última carta, aquela que recebemos mês passado. Tenho certeza de que ele está bem, disse Billy. É um soldado muito talentoso. Não sei bem até que ponto o talento pode interferir quando alguém está apontando uma arma para seu peito, falou George de forma sombria. Billy fuzilou-o com o olhar. Não deu ouvidos a ele, disse ela a Lady Manston. George nunca foi um soldado. Lady Manston sorriu para ela numa expressão de que era triste, doce e amorosa ao mesmo tempo. Mas creio que ele gostaria de ter sido, observou ela olhando para o filho mais velho. Não é, George?